Amigos, amigas, alegria de nós nos encontrarmos aqui no nosso podcast Conexão e Fé. E hoje nós temos a alegria de receber o irmão do presbitério, o padre Fábio Aparecido da Silva Dung, nosso amigo, uma liderança na nossa diocese e que hoje vem tratar conosco de um tema muito atual, um tema que todos nós temos interesse em conhecer melhor sobre o tribunal eclesiástico, sobre a questão do matrimônio, da nulidade. O padre Fábio, ele é mestre em Direito Canônico pela Faculdade de São Paulo Apóstolo, presidente do Tribunal Interdiocesano e pároco lá na paróquia São Sebastião, no bairro Eldorado. Né? Padre Fábio, que nós já nos conhecemos desde a experiência que fiz lá em Américo de Campos, né? E a família do Padre Fábio reside lá em Américo de Campos. Padre Fábio, seja bem-vindo em nosso podcast, uma alegria tê-lo aqui. Esse é um espaço de formação, de informação e de partilha. Seja bem-vindo. Obrigado, padre. E eu já aproveito a oportunidade agora, já no início, de dizer que o senhor estar perto do senhor é sempre uma alegria, porque o senhor é meu pai na vocação, né? O senhor que acreditou, que me mandou para o seminário, então eu carrego essa gratidão dentro de mim, porque o senhor confiou e acreditou na minha vocação, então, eternamente grato. Que bom, né? A gente fica muito feliz saber que uma abertura, ali, um despertar, um apoio, como que o milagre acontece no caminho. Né? Sim. O Padre Fábio hoje é uma liderança a quem nós consultamos para vários assuntos, vários temas. Que bom, que Deus seja louvado, que abençoe os seus pais também, que deram todo o apoio, a família. E, Padre Fábio, há um tema que entre nossas lideranças, nossas comunidades, não é muito conhecido, que nós precisamos fazer se tornar mais conhecido, a questão da nulidade matrimonial. O que é a nulidade matrimonial? Vamos lá. Eu tenho falado o seguinte, que primeiro que a gente, quando fala de nulidade, isso realmente é um tema que as pessoas desconhecem, mas isso já é algo muito antigo dentro da igreja. A nulidade, primeiro que não existe anulação de casamento, porque a gente precisa entender que sacramento é eterno, que Deus uniu para a vida inteira. Mas a igreja, ela reconhece que, em alguns casos, o casamento ele não aconteceu, ele não existiu de fato. Às vezes, devido a um vício, a uma situação. Então, a igreja reconhece que aquele casamento é nulo. Não que nós estamos anulando, mas nós reconhecemos que o casamento nunca existiu de fato. Então, a nulidade matrimonial, padre, é reconhecer que aquele casamento perante Deus e perante a igreja, ele não aconteceu. Então, isso é a nulidade matrimonial. E uma coisa que eu tenho falado muito, ido aí na diocese falar, o pessoal fala assim, padre, mas vai acontecer da igreja reconhecer a segunda união, reconhecer o divórcio? De acordo com o magistério, com a tradição da igreja, eu penso que isso nunca vai acontecer. Então, hoje, mais do que nunca, nós devemos tentar divulgar o tribunal e facilitar para que as pessoas vão ao tribunal, para que nós possamos dar novamente essa oportunidade da pessoa voltar à mesa da comunhão, voltar à Eucaristia, voltar ao sacramento, porque isso é bíblico, né? Se o camarada largou sua esposa, estando com vínculo à primeira, ele está cometendo adultério. E se existe o adultério, então a igreja reconhece como um pecado, e esse pecado, muitas vezes, ele dificulta ou leva a pessoa a se separar daquilo que é próprio da igreja.
comum também nós ouvimos, Padre Fábio, que com a chegada do Papa Francisco, agora está mais fácil. Eu creio que é importante também esse discernimento, que a maneira de acolher, acredito que melhorou, mas a essência continua a mesma. Né? O que o Papa Francisco melhorou? Primeiro que ele tirou a segunda instância. O processo, em muitas situações, ele ia para a segunda instância. E isso demorava, porque, por exemplo, a nossa segunda instância, que era Ribeirão Preto, e já chegou a ser Aparecida. Então, o que acontece? Você mandava o processo para a segunda instância e o prazo, a demora, dificultava muito, até a questão de valores. Então, o Papa tirou isso. Hoje, o processo ele é feito tudo no tribunal nosso mesmo. Só vai para a segunda instância se a pessoa recorrer. Então, veio a sentença. O processo não foi nulo. A pessoa ela tem o direito de recorrer. Aí, o processo vai para a segunda instância. E um outro ponto que o Papa Francisco facilitou é aquilo que nós chamamos de processo breve. O que seria um processo breve? O processo breve ele demora em torno de 40 a 50 dias. O processo breve ele não precisa das testemunhas, só que, para ser um processo breve, ele tem que ter algumas qualificações aí. Por exemplo, a questão da gravidez. A pessoa casou porque estava grávida. Isso é um processo breve. Só que o casal tem que estar em comum acordo. Por exemplo, o bispo é o juiz do processo. Nós fazemos aqui na nossa diocese, o bispo ele designou isso para mim, então eu que acabo fazendo o processo breve. Então, o casal está em comum acordo diante do bispo, eles não têm nada, estão em comum, assim, o pensamento dos dois estão. E aí o processo acontece. Mas isso é muito difícil. Para o senhor ter ideia que faz 3, 4 anos que o Papa instituiu o processo breve, nós só conseguimos fazer um processo breve. Porque o camarada chega ali, na frente do bispo. Eu casei com você porque eu estava grávida, não tinha sentimento. Aí acontece, não, naquela época e tal. E aí volta o processo à via normal. Porque, para o processo breve acontecer, tem que estar em comum acordo. Nós conseguimos fazer um processo breve que foi muito bonito. Era um casal, era um homossexual, que também entra dentro da questão do processo breve. E ele assim, foi uma coisa bonita, porque ele diz assim, eu reconheço que quando eu casei, eu tinha medo de assumir e tal. E a esposa, ela fala assim, olha, foi meu primeiro namorado, eu também não conseguia. E ele fala, eu quero que ela seja feliz. Então, foi um processo bonito, demorou 40 dias, mas os dois como um acordo. O processo breve aconteceu. Olha, como é importante, quando não há o rancor, né, mas é a busca da resolução, dos encaminhamentos. Né? E é importante, diante da sua fala, Padre Fábio, que é um fator definidor o que aconteceu antes. É importante esse discernimento. Às vezes, quase sempre, se percebe isso dentro do casamento. Mas a pessoa, penso que ela foi enganada, né? Eu acho que isso é importante. Padre, uma coisa que eu trago no meu coração, vou falar para o senhor, pode ser que eu esteja cometendo até eu acho que de 100 casamentos, 90% não tem consciência do que é o matrimônio. Porque, na verdade, a gente tem esses cursinhos de paróquia. O que prepara isso para o matrimônio? Se a gente for ver a fundo, as pessoas casam sem saber de fato o que é o matrimônio. Porque enquanto o senhor está no namoro, na paixão, naquele desejo, é uma coisa. A partir do momento que o senhor está dentro de 4 paredes, é outra coisa. Então, eu sempre digo para as pessoas assim, olha, quando você começa a escutar uma história de uma separação, de um divórcio, o senhor vai ver que, no fundo, a pessoa casou e ela não tinha consciência do que é a vida matrimonial de fato. E agora, o senhor disse uma coisa interessante. A gente precisa, quando você vai investigar um processo matrimonial,
Você precisa saber o antes e o durante. Eu vou dar um exemplo muito simples para o senhor. A traição, ela pode dar nulidade? Ela pode, mas nem sempre ela é o motivo da nulidade. Por exemplo, a pessoa casou, ficou 20 anos casada e depois descobriu uma traição do marido. Esse casamento não é nulo. Mas se a pessoa, depois de 20 anos, descobre que desde o início ele trai, aí o casamento é nulo. O senhor consegue entender isso? Então, por exemplo, assim, se houve já desde o início um vício, ele não conseguiu tirar isso da vida dele, a gente reconhece como nulo o casamento. Por quê? Porque ele nunca assumiu a vida matrimonial. Verdade. Agora, se depois de 20 anos aconteceu a traição, aí foi um erro, uma queda. Então, diferente de alguém que não assumiu a vida matrimonial. Não, perfeito. E é muito esclarecedor. E é importante também com esses elementos que a gente vai contribuindo com uma consciência sobre o tema de alguns fatos. Eu atendi há uns 20 dias atrás uma moça que estão casados, mas ela trouxe um tema que ela não quer ter filho e que está causando uma dificuldade, mas que para ela isso é normal. E eu disse a ela, falou, olha, senta com o esposo, porque ele quer ter filhos. E se ele levar adiante, ele consegue a nulidade do matrimônio, porque é uma das motivações do matrimônio também é estar aberto à vida. Né? Sim. Então, esse é um fato relevante. Né? Muito. O Código de Direito Canônico ele foi reformulado em 1983. Mas o Código de 1917 ele dizia assim, o fim do matrimônio são os filhos. A pessoa casa para a procriação. Hoje o Código ele coloca assim, o matrimônio é para o bem dos cônjuges e a procriação. Porque, por exemplo, a pessoa casou, não pode ter filhos, mas existe o bem do casal, a felicidade do casal. Agora, é claro que diante de uma situação dessa, a pessoa casou e depois do casamento ela não quer ter filhos, nós reconhecemos esse casamento como nulo. Uhum. Que é uma das finalidades, Sim. como você lembrou. Né? E falando em filhos, o Dom José de Aquino Pereira, o saudoso, ele que me enviou lá a Américo de Campos, e uma das visitas dele lá, numa celebração, ele disse, olha, se os casais pudessem ter meio filho, teriam meio filho. Né? Então, é da natureza do matrimônio, a constituição da família. Né? Hoje eu não digo meio filho, mas hoje é um filho no máximo. Né? Sim. É uma situação que nós precisamos contribuir muito com a motivação, a clareza da finalidade da família. Né? O Papa Francisco, esses dias atrás, aí, ele fez um comentário que as pessoas têm trocado o filho por cachorro, né? E que é uma verdade. As pessoas têm substituído um filho por animais. E muitos casais hoje, e até chamam mesmo, ai meu filho, né? E é uma inversão de valores, né, padre? E a conta vai chegar, porque depois o cachorro não vai cuidar. Pois na idade aí da velhice, na idade anciã. Então, é muito fácil ver as pessoas, os casais, levando o cachorro para passear e, como diz, leva os pais para casa de repouso, para o asilo. Né? Pois cachorro para o passeio. Então, é algo muito sério, né? E no ritmo que vai, vendo assim umas ideologias que vai contribuindo muito na contramão da Constituição da família. E a igreja é essa voz, e precisa ser essa voz, sempre a favor da vida. Né? Então, assim, aqui já ficou um elemento muito claro, nesse sentido, a favor da vida, alguém que tenha
um vício, uma dependência química, e a outra parte não tinha conhecimento, e depois descobre isso no casamento, também é um fator relevante. Né? Hoje, assim, o que mais tem dado de nulidade no tribunal é a dependência e a imaturidade, que é um cânon que a gente usa muito, né? A pessoa ela não foi capaz de assumir as obrigações essenciais do matrimônio. O que seriam as obrigações essenciais do matrimônio? O cuidado do outro, o cuidado da casa, o cuidado, o trabalhar. Tem casal que não consegue, é o eterno adolescente que quer viver a eterna juventude na família. E a questão do vício, né? A pessoa casa e logo depois aparece aí a droga, o álcool, tantas outras coisas que impede de viver o matrimônio. Então, agora sim, se a pessoa falar, padre, eu casei sabendo que ele era um usuário de droga, consciente de que ele era um usuário de droga, então, assim, a gente pode até usar um outro meio, mas não o vício, porque a pessoa casou sabendo. Sim. Você está aqui de livre, espontânea vontade? Sim. Nós perguntamos isso no matrimônio, né? Mas a dependência química ela é um motivo grave diante da nulidade. Perfeito. E aqueles que não são favoráveis à nulidade, eles fazem o questionamento. Onde que nós encontramos na Sagrada Escritura que explica a estrutura da nulidade? Né? Padre, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, a nossa igreja católica, tudo é constituído em cima da Sagrada Escritura, do magistério, da tradição. Nós não falamos uma palavra que não está contida na Sagrada Escritura. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta assim, e a missa? Até as palavras que nós usamos na missa são palavras tiradas da própria Sagrada Escritura. O direito canônico, o tribunal, ele é constituído a partir daquilo que ensina a Sagrada Escritura. Os discípulos perguntam para Jesus assim, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus disse assim, nunca lestes que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne. E aí Jesus acrescenta, né, que se o homem trai a sua esposa, estando casada com a primeira, ele está cometendo adultério. A não ser por uma união ilegítima. Então, assim, é em cima dessa palavra que o tribunal reconhece a questão da nulidade. A união, ela não foi legítima, que é aquilo que eu disse para o senhor. O que é uma união ilegítima? É uma união que não aconteceu diante dos olhos de Deus. Ela é uma união que, diante da igreja, ela não foi realizada, não foi concretizada. Então, isso é uma união ilegítima. Quando não houve verdade, quando houve enganação, quando a pessoa usou de má fé, Deus não abençoa aquilo que é mentiroso. Olha, você trazendo esse tema, eu me lembro de um casamento, há anos atrás, que eu fiquei numa situação e falei, Senhor, Espírito Santo, me ilumina. Na hora ali das perguntas, no matrimônio, é de livre, espontânea vontade, né, que chegam. Aí a noiva dizia, é o jeito. É o jeito. Eu falei, meu Deus do céu, né? E ela insistia, e era numa capela de uma outra paróquia, que eu fui lá justamente para substituir o padre, que não podia celebrar, me pediu, eu fui lá atender. Então também não conhecia o casal, os noivos. Daí eu saí do altar e pedi para chamar os pais da noiva, né? Disse, olha, eu tenho que parar a celebração, porque ela precisa dizer, testemunhar, publicar o sim dela, né? E naquele momento eu fiquei confuso, será que agora eu interferi, né? Aí os pais voltaram lá e conversaram com ela e, padre, pode ir que agora ela vai dizer o sim, né? Mas ali eu já fiquei muito preocupado, né? Eu não tive contato com o casal, né? Mas é uma situação que a gente
ouvia isso em música sertaneja, Tião Carreiro e Pardinho. Mas eu ouvia ao vivo, né? E a noiva dizia, é o jeito. Eu falei, meu Deus do céu, uma situação dessa tem que buscar o bom senso, né? Mas... aí a gente entende o seguinte, né? É a questão da coação. O que seria uma coação? Às vezes a pessoa ela está sendo coagida por um motivo ou outro. A gente fica pensando, padre, quantas pessoas por gravidez, medo da sociedade, medo do preconceito, assumiam um casamento sem sentimento nenhum. A questão do homossexualismo, isso é uma coisa muito séria. Quantas pessoas casaram por medo do preconceito da sociedade e que vivem uma vida infeliz? Quer dizer, diante do altar, assumiu algo que dentro não tinha verdade nenhuma. Como que Deus vai abençoar algo que a pessoa está fazendo completamente contrariada? Deus não abençoa aquilo que é mentiroso. Deus não abençoa aquilo que não vai gerar felicidade. Então, é a partir disso que a igreja ela reconhece que o casamento é nulo. Porque a gente também sabe que Deus respeita a liberdade, Deus respeita a nossa vontade, Deus respeita o nosso querer, aquilo que vai fazer bem para nós. Se o casamento é um peso, como que Deus é a favor disso? Eu, trazendo fatos, né, e experiências que a gente vive no ministério, tem um casal que eu assim, fiquei admirado com a postura da esposa, né, e também do esposo. Ele fez muito gosto dos pais, e tem essa pressão social, hoje menos, né? Ele foi estudar para fora, em outro país, né? Se formou, ficou muito conceituado aí na sua formação, e os pais sempre esperando os filhos, os netos, e ele foi nessa coação, né? E casou, conheceu uma moça, constituiu família, tiveram 3 filhos aí agora já com 30 anos, né? Todos formados, encaminhados, e a esposa já começou ao longo desse tempo também ver alguma diferença, né? E um dia pegou ele, né, olhando lá o notebook dele, o site de relacionamento, e aí ela chamou ele e falou, olha, eu sei que já há tempo que eu venho percebendo essa postura sua, o que a gente imagina um cenário desse? Eu falei que ela foi muito mulher. E ela disse, olha, eu sei e vou te ajudar. Eu me coloco ao seu lado e vou te ajudar. Você me deu esses filhos, nossos filhos, constituiu família. E ele admitiu que fez todo um caminho pela pressão dos pais, mas que ele não se encontrava, hein? Mas eles continuam juntos, firmes, e ela está ali do lado, como esposa, fazendo ali o caminho, né? É interessante, uma postura diferente. Sim. Foi muito mulher. É uma maturidade, um reconhecer. Quer dizer, aí também está a riqueza do matrimônio, né? Quer dizer, diante disso, o que a gente pode dizer? Que um casamento desse é verdadeiro. Porque eles estão assumindo juntos a fraqueza, lutando junto, que é diferente quando aquilo causa o sofrimento a ponto da pessoa não aguentar viver junto, né? Aquilo que eu falava para o senhor da separação, da traição. Traiu, vamos superar a traição, vamos perdoar. Então não foi nulo, quer dizer, houve uma busca. Então a gente reconhece isso também, né? E trazendo e vivendo esse tema aqui no nosso podcast do matrimônio, é importante a gente trazer aqui algumas dificuldades. De vez em quando, como eu dizia lá na roça, não é sempre, mas de vez em sempre a gente lembra a natureza do matrimônio. Hoje, acho que pela correria, pelos compromissos econômicos da família, as pessoas vão deixando de se cuidar, os casais, né? Então, hoje existe experiência de casais que vivem mais como irmãos. Sim. E eu lembro, sempre que posso, e que a palavra me dá essa liberdade, dizendo, olha, quem foi para o casamento? O homem não foi para ser padre e nem a mulher para ser freira. Como que pode um matrimônio que passa 2 meses, 3 meses e mais ainda sem uma relação sexual? Fala que a conta vai chegar.
E lembro que as duas partes são responsáveis, né? Onde começa, talvez, um caminho de destruição do matrimônio, porque não se cuidam. Quando eu atendo os noivos, Padre Fábio, uma das perguntas que eu faço, para que você quer casar? E uma resposta que vem naturalmente, que eu quero ser feliz. Falei, essa postura é de alto risco. Porque uma vocação, ela precisa ser alicerçada no processo contrário. Olha, eu vou ser padre para fazer um povo feliz, eu vou para o casamento para fazer essa noiva feliz, esse noivo feliz, né? Então, vejo também que essa parte da sexualidade, os casais precisam estar muito atentos, muito atentos. Depois a coisa acontece e quer buscar nulidade, mas nem sempre, às vezes, uma falta de viver a natureza da vocação, né? Eu acho que, a gente está falando de tribunal, acho que entra muito essa questão do matrimônio, mas a gente percebe, padre, o senhor, a gente vem de uma geração que ainda a gente viu pai e mãe juntos, com todas as limitações deles, mas tentavam enfrentar a vida juntos, né? E isso criava aquela concepção de família, de estar junto. Eu fico pensando o que vai ser dessa juventude daqui a 30 anos, que já não traz mais esse modelo de pai e mãe, de luta, de enfrentamento. Por exemplo, eu olho, meus avós. Meus avós vão completar 63 anos de matrimônio. E quanta dificuldade enfrentaram, de sofrimento mesmo, às vezes de traição, de lutar por estar junto. Hoje, essa juventude de hoje, eles não têm mais essa resistência de perdoar, de enfrentar. Primeira dificuldade que eles fazem, eles pulam fora do barco. Né? Eles não têm a capacidade de estar junto, mesmo de sofrer, de renunciar, de querer estar. Isso vai ser um desafio para a igreja, para nós. Padre, como lidar com o matrimônio diante dessa, eu diria, dessa frieza, ou melhor, diante dessa fraqueza, né? Então, e você lembra uma natureza da vocação do matrimônio, que é caminhar juntos. Quando entram para a celebração, cada um entra em um momento, mas quando saem juntos, de mãos dadas, né? Olha, é interessante trazer algumas experiências, e esse tema agora me faz lembrar também de um atendimento de um casal. Eu falei, é fim de linha, como dizia na roça, né? A esposa emprestou um dinheiro para o marido, né? E o marido não conseguiu devolver no tempo combinado. Pronto. Foi motivo de uma confusão ao ponto de ir para a separação. E aí procuraram o padre, depois de se espancarem, né, no bom sentido das palavras aí, de desencontrarem. Agora, como pode? Casamento é junto, é estar junto. Hoje está ficando raro um casal que tenha conta conjunto, né? Pois é. E tem mais. Eu falo que é fim de linha quando a esposa não tem a senha do celular do marido. O marido não tem a senha do celular da esposa. Como pode ir para frente? Onde eles não são transparentes um com o outro. No mínimo, o casal tem que um ter a senha do outro, né? Às vezes já casa com separação de bens. É uma coisa muito estranha, né? Porque fala assim, está construindo uma vida juntos. Como que já casa pensando no dia da separação, eu não vou partilhar com o outro aquilo que eu tenho? Quer dizer, o senhor percebe que já começa um casamento com erros, né? Mas essa é a sociedade que nós vivemos, né, padre? É uma sociedade egoísta, é uma sociedade que só pensa em si. Já não é aquela sociedade da mãe e do pai do senhor, que às vezes o pai ou a mãe tinham uma fraqueza, mas estava ali sofrendo junto, encarando junto, passando as dificuldades junto. Então, essa sociedade hoje é uma sociedade que ela prega completamente o contrário daquilo que o cristianismo prega. Sim, perfeito. E as pessoas também, quando nos procuram, elas não têm clareza dos passos de um processo, como dar entrada a um processo de nulidade, e até essa meia-culpa nossa, padres, porque a gente também não trata muito desse tema, que precisamos tratar, pois a evangelização é deixar o caminho aberto, né? Eu volto a dizer,
Nós não vamos... Ah, padre, um dia a igreja vai aceitar a segunda união. A igreja já aceita, porque a igreja é para todo mundo, é mãe de todo mundo. Todo mundo tem que estar na igreja. Mas agora, a igreja aceitar a questão do divórcio, isso a igreja não vai aceitar. Né? Isso acho que é uma... A gente precisa entender. Aceita a pessoa, o ser humano, mas não a situação. Agora, padre, o que nós precisamos ter clareza? Primeiro, o pessoal falava assim, o processo é muito caro, vou entrar com o processo, demora muitos anos, dá muito trabalho. Não, isso foi há muitos anos atrás. Hoje, o processo, primeiro, que a gente nunca fecha um valor, a gente sempre escuta a pessoa, entende a situação da pessoa, a gente tenta ver as possibilidades da pessoa. Eu nunca impeço uma pessoa de entrar com o processo porque ela não tem condição. Não. A gente faz de tudo para ajudar. O processo hoje, primeira coisa, a pessoa ela vai preencher um questionário, que nós chamamos isso de libelo. O que é o libelo? O libelo é a história da pessoa. Ela vai contar ali como ela conheceu, como foi o namoro, por que casou, como foi a questão dos primeiros dias de casamento, as primeiras dificuldades, a crise, a separação. Então, nós temos um histórico da vida da pessoa. O primeiro passo é esse, junto com todos os documentos, certidão de casamento, certidão de batismo. Precisa de 5 testemunhas, e aí o processo segue adiante. Então, esses são os passos. Quanto tempo tem demorado um processo aqui na nossa diocese hoje? No máximo 9 meses. Não tem passado disso. Então, a pessoa ela entra com o processo. Nós temos feito um trabalho ágil no tribunal e o processo tem demorado 7, 8, 9 meses, aí no máximo, o processo. Né? As 5 testemunhas, que tem que ser pessoas que conhecem a história, não simplesmente a separação. Chama lá uma vizinha que mudamos lá e essa vizinha conheceu a separação. Não, essa testemunha não serve. Tem que ser uma testemunha que conhece o namoro, que conhece a vida toda, não só uma situação isolada. Né? A testemunha ajuda muito. Padre, a parte demandada, ela vai ficar sabendo do processo? Sim, ela tem que ficar sabendo do processo. Porque se a pessoa entrou com o processo, o outro tem que saber do que ele está sendo acusado, porque ele também tem que se defender. A gente tem que ter uma consciência se a pessoa está sendo verdadeira. Se ela está falando a verdade diante daquilo. O demandado não compareceu. O processo vai dar certo? O processo continua normal. Ele é comunicado 2 vezes, carta registrada, ele não compareceu. O processo segue adiante. Sim, então é fundamental trabalhar sempre na verdade. Sempre na verdade. Teve uma experiência de um casal, eles me procuraram, padre, nós demos entrada na nulidade, mas não sabemos como está. Falei, me passa seus dados, vou lá verificar. Aí fui verificar lá no tribunal, aí a pessoa que atendeu lá falou, padre, vamos aqui buscar. Aí tinha até o AR, em que a pessoa que me procurou, ela tinha recebido, já tinha a conclusão do processo, tinha dado a nulidade, só que a pessoa não procurou lá para sentar e fazer um planejamento lá do acerto, do custo. Né? Então, assim, faltou a verdade, me fez levar lá, e ela tinha um AR, né, que ela recebeu a notificação de que precisaria comparecer lá. Né? Então, é necessário sempre trabalhar na verdade. Agora, padre, eu vou falar uma coisa para o senhor. O pessoal usa de má fé. O camarada acha ruim pagar com a nulidade, e às vezes depois sai a nulidade, o senhor vê lá no jornal, alta sociedade, casamento, R$200 mil. Então, assim, o tribunal ele tem custo. Hoje nós temos um grupo que trabalha conosco, 17 pessoas. Quer dizer, tem advogados, tem psicólogos, tem o prédio, tem a manutenção, e tudo isso custa. Sim. Nada é de graça, não é? Mas é aquilo que eu digo, sempre a gente faz o possível para ajudar cada um. Sim, e essa sua fala
É uma fala que eu lembro sempre aqui na comunidade: o reino de Deus não tem preço, ele tem custo. Ele tem custo. É como a pessoa vem à igreja, ela consome energia, consome a limpeza, consome a conservação do prédio, como lá no Tribunal Eclesiástico, consome os funcionários, consome a presença dos padres, toda assim, um translado para chegar até o local do trabalho. Então, o reino de Deus não tem preço, tem custo. E o senhor falando da verdade aí, eu estou lembrando de uma situação que aconteceu agora há poucos dias. Nós fizemos um processo, mas a gente começou a ver que tinha muita coisa errada, porque as testemunhas vêm e a testemunha acaba entregando, né? O senhor percebe que a pessoa está mentindo no libelo, por quê? Porque a hora que o senhor pergunta para a testemunha, alguma coisa começa a sair fora do cabo. E aí nós mandamos a carta para o demandado, ele não veio, não assinou, não respondeu, nada. E aí nós fomos descobrir que ela deu o endereço errado. Olha. Aí acabamos, onde o homem apareceu lá, eu não estou nem sabendo desse processo. Ele foi pegar o endereço, não, mas não moro nesse endereço. Quer dizer, a pessoa que entrou com o processo, ela usou de má fé. Por quê? Porque ela não queria, e mal sabia ela que se o demandado tivesse vindo e contado que ela era tão louca daquele jeito, o processo tinha dado certo. Mas a pessoa, na cabeça dela, ela tem o seguinte: se eu falar das minhas limitações, o processo não vai dar certo. Não, quando a pessoa assume que ela casou, que ela teve dificuldade, que ela não foi uma boa companheira, o processo vai dar nulo. E a igreja vai dar a oportunidade dela casar novamente. Aqui entra uma coisa que é interessante. Diante de uma situação dessa, por exemplo, a pessoa entrou e tinha o vício da droga. Nós reconhecemos que esse casamento é nulo, só que nós damos um veto. O que seria o veto? A gente reconheceu que o casamento é nulo, só que a gente reconhece que aquela pessoa, nesse momento, ela não pode casar de novo. Ela precisa consertar o erro. Então, assim, ela vai se tratar, ela vai ter um acompanhamento com um laudo psicológico, então agora a gente retira o veto. Porque senão nós vamos repetir o mesmo erro. Quer dizer, você reconheceu que o casamento é nulo, o camarada vai lá e casa sem tratar o vício, dali a pouco está ali procurando o tribunal de novo. Então, o veto não é nada assustador. Pelo contrário, o veto é um remédio. Né? É remédio. Né? Agora, uma pessoa que ela é a dificuldade no matrimônio, ela pode entrar também, por exemplo, a parte que não quer ter filho. Eu não quero ter filho, mas aí o casamento começa a ter dificuldades de caminhar. Ela seria um passo assim de muita consciência, mas ela pode dar entrada. Eu que sou a dificuldade, eu quero entrar com nulidade. E quando isso acontece, é muito mais fácil para nós, né? Porque o senhor vê, a verdade liberta. Quer dizer, a pessoa reconhecendo isso, nossa, para nós é meio caminho andado. E a nulidade sai. Mas nesse caso a pessoa vai ter um veto. Por quê? Porque como que ela vai constituir outro matrimônio? Agora, existe o veto que é o veto permanente. Diante, por exemplo, do homossexualismo, a pessoa deu a nulidade, só que ele recebeu um veto eterno, porque como que ele vai casar na igreja? Agora vem uma pergunta aqui, pode ser, ficar bem à vontade, né? No sentido, mas eu creio que é importante, que são fatos que chegam para você na comunidade, chega para mim, nessa questão da afetividade da sexualidade. Uma das partes veio bem, casamento e tal, mas chegou um certo momento que uma das partes se fecha para a relação sexual, e isso já faz 7 meses, 8 meses, 1 ano, a outra parte não quer ser infiel, mas ela também, ela falou, olha, preciso viver o meu matrimônio. E é também questão de nulidade ou isso? Também. Se isso, padre, impossibilita o casal de viver a felicidade, nós também reconhecemos como nulo. Porque a questão sexual é algo... Agora, se eu falar assim para mim, não, os dois entram em comum acordo, vivem super bem, optaram em viver assim, foi uma escolha deles, eles estão bem. Não,
Mas se isso está criando a infelicidade de um dos cônjuges, sim. Olha Porque aí. por trás disso existe um problema. Ninguém para de ter a relação sexual do nada. Ou é idoso ou tem um problema. E é o problema que vai ser o motivo da nulidade. Né? Que é aquilo que nós já falávamos antes. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem, né? Que bom, né? Olha quantas palavras esclarecedoras sobre esse tema. E trazemos esse tema para fortalecer a vida matrimonial e também para abrir caminhos na busca de resoluções para, de repente, abrir a porta para um outro matrimônio, né? Então, o caminho, a pessoa pode ir direto ao tribunal ou ela precisa passar pela paróquia onde ela pertence? Não, ela pode ir direto ao tribunal, ela pode procurar o pároco dela indica para nós, a gente atende, esclarece, passa todos os documentos, escuta a história da pessoa, vê se tem indícios de nulidade antes da pessoa entrar com o processo. A gente sempre tem feito esse trabalho, né? Tentando incentivar, motivar. E sabe, padre, eu quando eu fui fazer direito canônico, eu sempre achei uma área chata da igreja, porque você vai falar de leis, de normas, e às vezes quando você olha o direito, você fala assim, meu Deus, mas o direito é algo pesado, porque o tribunal é a parte suja da igreja. Ali só tem problema. No tribunal não tem nenhuma notícia boa, só rolo, né? Mas assim, o que me levou a gostar do direito canônico? O direito, ele também é a caridade, é o amor. Quando a gente, olha, o senhor não imagina a alegria que a gente vê quando a gente liga e fala, teu processo foi nulo. A pessoa fala, padre, eu vou casar de novo, vou poder comungar. Então você vê assim, olha, a igreja, que bonito também a gente vê isso, né? A possibilidade da pessoa voltar à comunhão, voltar. Então isso é uma riqueza. E é isso que me motiva a continuar trabalhando e ajudando esses casais aí. É verdade, Padre Fábio. Tem uma senhora aqui da comunidade que entrou e conseguiu a nulidade. Ela me ligou um dia muito feliz. E aí eu disse a ela, bom, agora vamos começar a frequentar uns forró aí para conhecer alguém. Ela disse, não, padre. E eu pedi a nulidade, mas não fui pensando em uma outra relação. Agora quero ser as pessoas livres, viver voltado para a comunidade, para a igreja. Achei assim uma maturidade. Ela falou, eu queria também deixar o meu esposo livre, né? E ela conseguiu a nulidade e com essa consciência, né? Falou, não estou preocupada se Deus preparar alguém, né? Falei, mas começa a frequentar os forró, né? Que aí vai... Mas interessante, é uma maturidade. Sim, sim. Ela buscou, resolveu que de fato não aconteceu, mas também não foi com essa busca de uma outra união, né? Sim. Estava aberta, achei muito importante destacar também essa consciência, né? Então, nós estamos chegando aí à conclusão desse podcast, aí nos 45 minutos, né? E vamos deixar o segundo tempo para um outro momento, o Padre Fábio voltar e nos ajudar a avançar mais nesse tema. Poderia, Padre Fábio, também dizer onde está localizado o tribunal, os horários de funcionamento? O tribunal, eu vou dizer, acho que o tribunal está ali com o bispado, para ficar mais fácil para as pessoas localizar. Então, é só chegar ao bispado que você já encontra o tribunal. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, a parte da manhã toda. Chegando lá, você vai ser muito bem acolhido e nós vamos esclarecer todas as tuas dúvidas aí. Que bom. Padre Fábio, agradecemos em nome de todos os nossos espectadores que acompanham o nosso canal e convidamos você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, e manda esse link também para os familiares, convida para se inscrever, dê o joia, o likezinho, faça algum comentário, porque isso ajuda o canal
compreender que é importante a mensagem, ele vai automaticamente apresentar, colocar mais vezes ele ali para ser acionado, né? Então agradecemos também o seu carinho. O Padre Fábio vai nos deixar uma mensagem. Estamos vivendo já esse tempo de preparação para o Natal. Natal é Jesus que chega, e Natal que chega por meio do matrimônio de José e Maria. É interessante que a chegada de Jesus também contempla um pai adotivo, né? É uma situação que sempre lembra aos casais: olha, vocês prometeram aceitar os filhos que Deus lhes confiar. Então, para aqueles matrimônios que há um sofrimento, uma dificuldade em compreender que existe também um jeito de gestar os filhos no coração pela adoção. Então, esse tempo que vai pairando do Natal, então, Padre Fábio, a nossa gratidão e uma mensagem de esperança para todo o nosso povo. O senhor falou de Natal, a gente olha a figura de Maria e José e a gente veja ali um enfrentamento rico, uma coisa bonita, uma vocação do matrimônio, né? José que aceita Maria, assume Maria com o filho, é ele que cuida de Maria e Jesus com tanto amor. Então isso mostra esse sentimento bonito e ao mesmo tempo mostra que toda família tem as suas imperfeições e que precisa ser cuidado com muito amor. Eu queria dizer a você que está acompanhando nosso podcast aí, ninguém casa para separar, ninguém casa para viver infelicidade. As pessoas casam para ser felizes, mas a separação às vezes acontece por erros, por situações que acontecem ao longo da caminhada de cada um. Mas eu digo a vocês que sempre tem uma nova chance, sempre tem uma oportunidade. Então eu estou aqui para dizer a você que passa pela dificuldade da separação, que vive uma segunda união, que tem vontade de regularizar a sua situação, procure o nosso tribunal, né? Vamos tentar, vamos ver se existe a possibilidade de você voltar à comunhão aí, né? Então, conte com a gente, conte com o nosso apoio. A igreja é mãe e a igreja quer que todos encontrem o caminho da salvação. Amém, Padre Fábio, é a você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e você é parte da nossa família. Uma boa caminhada, uma boa preparação para o Natal.